A paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para falar de um encontro bastante inusitado, muito devido ao contexto histórico no qual este encontro se deu. O encontro entre um rei e uma rainha, uma monarca, uma estadista que, além de ser mulher, num mundo extremamente patriarcal, dominado pelos homens, tinha a prerrogativa de ser uma monarca, uma rainha, uma estadista, e que se deslocou de muito longe de sua terra natal para ter um colóquio, um diálogo com um rei, com Salomão, para versar sobre assuntos políticos e comerciais. Esta rainha é a rainha de Sabá e sobre ela eu gostaria de abordar alguns temas que tornam este encontro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, muito mais rico, muito mais sugestivo, muito mais amplo. É sobre este encontro que a rainha de Sabá teve com Salomão que nós iremos tratar neste vídeo. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, se é que não fez, nos ajudar na divulgação deste espaço, que é um espaço cristão, mais aberto ao diálogo com a ciência, a filosofia, a história, as artes, a cultura geral, enfim. Aqui nós procuramos desdobrar, amplificar os temas essenciais do cristianismo numa perspectiva mais ampla, sempre numa via de diálogo, de reflexão, de discussão aberta, clara, sem se fechar numa espiritualidade ou num espiritualismo alienante, doentio e que apenas serve para projetar um estereótipo de cristianismo extremamente raso e caricatural. Aqui nós nos propomos a apresentar o cristianismo de uma forma de diálogo muito mais profunda e consistente. Portanto, nos ajude a divulgar este espaço, que é um espaço de conhecimento bíblico, teológico, mas também de conhecimento histórico, geográfico, filosófico, científico, sociológico, enfim, é um canal de diálogos. Bem, o encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão está registrado no primeiro livro dos reis, no capítulo 10, nos versos de 1 a 13. Ora, este texto é o texto bíblico que registra. Há um outro registro também no livro das Crônicas, mas eu gostaria de me ater a este, que é um registro um pouco mais detalhado e que versa sobre o encontro que esta mulher, esta estadista, esta monarca, cujo nome o texto não nos revela, cujo nome nós não conhecemos, pelos textos do Antigo Testamento e nem por outras referências ou outras fontes. O nome desta mulher não foi registrado e imortalizado. Os livros do Antigo Testamento, os livros
de reis e crônicas que tratam que versam sobre esta mulher, apenas nos apresentam-na como a rainha de Sabá. Ora, o reino de Sabá era muito provavelmente uma colônia da Arábia do Norte quando esta mulher floresceu. Este reino, conhecido como Reino de Sabá, era muito provavelmente uma colônia da Arábia do Norte que gozava de uma certa autonomia e que tinha como governante esta rainha. Ora, hoje é muito provável que onde um dia foi o reino de Sabá, hoje se encontre o estado do Iêmen. Ora, o reino de Sabá, muito provavelmente, é uma das origens geográficas do estado do Iêmen, onde um dia foi Sabá, hoje nós teríamos o estado do Iêmen. Portanto, existe aqui uma relação histórica entre a rainha de Sabá e o Iêmen, que hoje está na costa africana e que faz divisa com a Arábia Saudita. Iêmen, que é uma terra bastante exótica ao nosso olhar mais ocidental, uma região bastante árida, que conserva a sua beleza, que é rica em aspectos culturais, que tem também alguns problemas, né? O Iêmen hoje é um dos estados, um dos países mais armados do mundo, um país extremamente, embora não seja um país belicista, né, que tem uma cultura bélica como traço fundamental, mas é um país muito armado, né, um país onde há uma quantidade de armas muito grandes, né, mas um país que possui a sua beleza, a sua riqueza, possui a sua paisagem, repito, bastante exótica a nós ocidentais. O Iêmen hoje é um país dominado pelo islamismo, é um país onde muito provavelmente foi plantado ou cultivado a primeira planta, a primeira muda de café, o nosso café, o café que a gente tanto gosta aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Este café foi provavelmente primeiramente cultivado no Iêmen, e existe, portanto, uma relação histórica e geográfica entre o Iêmen e o reino de Sabá. Hoje essa relação é muito mais sólida, é muito mais consistente do que outrora se imaginava. Portanto, o Iêmen seria uma das origens da rainha de Sabá. Esta personagem que tem a sua memória não restrita, não limitada aos registros judaicos do Antigo Testamento. Ela também é mencionada, a rainha de Sabá também é mencionada em escritos etíopes. Vejam, existem outras fontes literárias que fazem menção à figura
a esta personagem, a rainha de Sabá. Portanto, não é uma personagem conhecida única e exclusivamente pela literatura judaica. É uma personagem também mencionada por outras fontes literárias, principalmente pela literatura etíope, o que corrobora a historicidade da existência desta personagem. Ora, a rainha, o reino de Sabá, repito, muito provavelmente fora um dia situado onde hoje está o estado do Iêmen, mais precisamente numa cidade chamada Maribe, que é uma cidade iemenita e bastante poética, por assim dizer. Inclusive os muçulmanos se referem a Maribe a partir de um epígono bastante poético, né? Os muçulmanos se referem a esta cidade, a cidade de Maribe, como o jardim dos dois paraísos, devido a um oásis que ali existe. Ora, este oásis está onde um dia floresceu o reino de Sabá, que nos dias de Salomão era muito provavelmente uma província, uma colônia árabe, dominada, ligada à Arábia do Norte. Bem, o livro dos Reis nos fala desta viagem, a viagem que a rainha de Sabá fez desde o seu reino até Israel para ali ter um encontro com Salomão. Ora, esta viagem, segundo algumas fontes, esta viagem foi motivada pelo relato que chegou à corte de Sabá por meio de um mercador. Ora, um mercador que esteve em Israel e lá presenciou a grandeza política e estadística de Salomão. Ao retornar para a Arábia, fez conhecer a rainha de Sabá um pouco da grandeza de Salomão. Ela então foi tomada por uma curiosidade e se predispôs a fazer um longo percurso. Vejam, o percurso que esta mulher fez, o caminho que esta mulher fez de seu reino, Sabá, até Israel, durou pelo menos 6 meses. A viagem desta mulher foi uma viagem que durou pelo menos 6 meses. Ela se colocou a caminho de Israel para conhecer, testificar um pouco, testificar acerca da grandeza deste homem, da sabedoria, da ciência, de sua visão política, de sua visão de estadista. Ela se deslocou de tão longe para conhecer a grandeza de Salomão. Embora nós podemos, porém nós devemos aqui ampliar um pouco mais a discussão, porque existem razões de interesse político e econômico na viagem empreendida por esta monarca, por esta estadista. Isto porque o reino de Salomão dominava a Transjordânia, que fica naquela região, e mais ainda, o reino de Salomão controlava as vias
que iam do sul da Arábia até o norte da Síria e do Egito. Ora, as vias que serviam a caravanas que trafegavam do norte, do sul da Arábia até o norte, da Arábia até o norte da Síria e do Egito, estas vias por onde trafegavam essas caravanas eram de controle de Israel, eram de controle de Salomão. Portanto, Salomão controlava as caravanas que faziam este percurso. Olha, e este percurso era um percurso estratégico e de interesse político e econômico do reino de Sabá. Portanto, a viagem desta mulher também tinha motivações econômicas, também possuía motivações políticas. Daí a Hollywood ter projetado, né, ter apresentado a imagem de uma rainha de Sabá. Essa mulher foi tema para o cinema hollywoodiano, e Hollywood projetou a imagem de uma rainha bastante calculista, sedutora, uma mulher fria, que recorria aos ardis necessários para concretizar os seus interesses e, neste caso, seduzir Salomão, né? Esta é a imagem que Hollywood consagrou acerca da rainha de Sabá, né? Seria uma espécie, poderíamos assim dizer, uma espécie de Cleópatra árabe, né? De uma Cleópatra arábica, por assim dizer, né? Enfim, essa é uma outra discussão, mas não devemos ignorar que havia interesses econômicos e políticos nesta viagem feita pela rainha de Sabá. Ora, ela se desloca, portanto, de seu reino e vai até Israel, e ao chegar lá se deslumbra. De fato, ela se encanta com toda a sabedoria de Salomão, sabedoria que estava presente desde as grandes construções, desde os aspectos maiores da política, do governo, da administração de Salomão, até nos detalhes de etiqueta, como na vestimenta dos copeiros, nos talheres, nos artefatos para servir à mesa. Ora, em todos os aspectos envolvendo a administração de Salomão, desde os aspectos maiores, os aspectos políticos, até aspectos menores, como questões relacionadas à etiqueta, esta mulher viu o dedo de um grande homem, viu as marcas de um grande estadista, e ela testifica, confessa que acerca da grandeza de Salomão, ela sequer tinha ouvido a metade. Agora que a presenciara, agora que testemunhara ocularmente a sabedoria, a ciência, o jeito, a polidez, a diplomacia deste homem, ela confessa que
ouvira muito aquém daquilo que a realidade lhe mostrava naquele momento. Ora, esta mulher se deslumbra diante da grandeza de Salomão, diante da sabedoria, diante da ciência de Salomão. Nós não sabemos ao certo quanto tempo esta mulher ficou em Israel, nós não sabemos ao certo quanto tempo ela permaneceu em Jerusalém. Existem fontes que dizem que ela permaneceu ali 3 anos. Vejam, não é pouco tempo. Algumas fontes afirmam que ela permaneceu ali 3 anos, e ao retornar para a sua terra, ela levou o monoteísmo para a Arábia. Ora, existem algumas fontes que veem, principalmente fontes árabes, fontes de vertente mais muçulmana, vem na figura da rainha de Sabá a origem do monoteísmo árabe, a origem do monoteísmo na Arábia. Ora, esta mulher faz uma longa viagem, uma viagem que durou pelo menos 1 ano, 6 meses de ida, 6 meses de retorno. E ao considerar o registro do livro dos reis, motivada pela sabedoria de Salomão, ela se coloca numa viagem bastante hostil e dura para uma mulher, uma viagem longa, cheia de perigos e tantos outros, de perigos e riscos, para conhecer a sabedoria de Salomão. E ela confessa ter ouvido palavras parcimoniosas quando contrastadas com aquilo que de fato ela testemunhava, com aquilo que de fato ela via, ela testificava. Ora, Jesus, mais tarde, vai reviver o esforço desta mulher, vai rememorar o esforço desta mulher, dizendo que a rainha do sul, a rainha de Sabá, se deslocou de terra longínqua para conhecer a sabedoria de Salomão. E Cristo arremata dizendo: eis aqui aquele que é maior que Salomão. Porque se Salomão refletia uma fagulha da sabedoria divina, Cristo era a própria sabedoria de Deus feita homem, a própria sabedoria de Deus encarnada, sabedoria essa que se oferece, sabedoria esta que se apresenta para todo indivíduo que, tal qual a rainha de Sabá, mas numa perspectiva muito maior, porque esta se deslocara de tão longe para conhecer apenas um aspecto, apenas uma fagulha, apenas um breve traço da sabedoria divina. Ora, nós em Cristo temos o privilégio que esta mulher, por ter vivido antes de Cristo, não teve de nos aprofundarmos, de nos mergulharmos na própria sabedoria divina encarnada no Cristo. Entretanto, esse processo esse processo de busca por sabedoria, por essa sabedoria, por este conhecimento, requer o seu esforço, requer uma
longa viagem, requer uma longa caminhada esta que de alguma forma a rainha de Sabá já ilustrava, caminhada essa que temos que fazer constantemente, mergulhando na riqueza, mergulhando neste oceano de riqueza que Deus em Cristo revela a nós seres humanos. Ora, o Cristo nos abre, o Cristo nos coloca numa perspectiva de crescimento, de conhecimento, de riqueza tão incomensurável que precisaríamos de longos, mas longuíssimos anos apenas para tocar numa parte singela de toda esta riqueza. Entretanto, façamos do nosso dia, todo dia, um trajeto mínimo, uma caminhada, um percurso mínimo que seja, nesse trajeto que nos leva ao conhecimento da sabedoria divina encarnada no Cristo, a fim de que ao final da jornada de nossa existência nós possamos partir com a alma cheia, a alma plena, mais sedenta por conhecer a plenitude da sabedoria de Deus que nos espera, que nos aguarda do outro lado desta nossa existência física, desta nossa existência humana. Que cada dia de nossa vida nós possamos percorrer um pouco mais neste caminho que vai nos levar definitivamente ao encontro da sabedoria de Deus que se fez carne, mas sem nos esquecer que cada dia desta viagem é um dia no qual esta ciência, esta sabedoria, este conhecimento divino se apresenta a nós como uma paisagem exuberante e cujo deleite e contemplação enche a nossa alma. Saiamos sempre e busquemos sempre crescer no conhecimento de Deus que nos foi revelado em Cristo e tudo aquilo que Ele envolve e tudo aquilo que Ele se coloca como ponte, como passagem para o nosso conhecimento. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.